nós somos, né, o Pelo Estudo e Pela Fé, nós somos por trás do Estudo pela Fé. E a gente tem um convidado especial hoje, que é o presidente do Templo de São Paulo, né, da capital lá. Ainda não tem o Templo de Campinas também, que também é em São Paulo, mas é da capital. O primeiro templo a ser construído no Brasil. Então, hoje nós estamos encerrando a nossa série de lives sobre o templo, sobre esse assunto tão importante e que faz muito parte da nossa doutrina, né, da doutrina da Igreja de Jesus Cristo Santos dos últimos dias. E hoje a gente está chegando à última pergunta. E a gente convidou o presidente do templo para que ele possa, né, junto com vocês, né, se vocês tiverem perguntas, falar um pouco mais sobre o templo, né? Ele que está lá dentro todos os dias, quase 24 horas, né, vivendo dentro do templo, né? Ou as coisas, tem os assuntos, né? Tem que resolver os assuntos de dentro do templo e já está quase terminando, né, presidente? Já está, acho que 2 anos e meio, né, como presidente. Faltam 8 meses e pouquinho. Eu servi 3 anos antes como conselheiro, então nós vamos completar 6 anos lá, um privilégio muito grande, né? O presidente Antônio Fanelli já está quase 6 anos como, né, faz parte da presidência do Templo de São Paulo. Então, a nossa última pergunta, ela diz o seguinte: você se considera digno de entrar na casa do Senhor e de participar das ordenanças do templo? Então, como todas as perguntas que nós conversamos ao longo desse tempo, né? Nada é impositivo, né? Nem o presidente, nem o bispo, né? Nem quem o entrevista vai dizer se você está apto ou não. Isso é você que fala, né? Isso é você se autodeclara se está apto a entrar no templo. E a última pergunta é, né? Não seria diferente, né? Depois de fazer todas aquelas perguntas de tentar analisar, né? De tentar fazer você refletir sobre ela, sobre se a gente realmente está, né, apto para entrar, ele faz a pergunta final, né? Você está apto, você se autodeclara, você diz que você pode entrar dentro do templo e nenhum líder, né, ele vai falar, a não ser que saiba uma coisa muito grave que você tenha feito, vai dizer, não, você não está apto, porque essa é uma pergunta para você e não para ele, né? Não é ele que vai dizer, eu acho que você está apto. Não, é a pessoa que auto se declara se ela está apta a entrar dentro do templo. Então, essa é a última pergunta. Não tem muito que a gente conversar sobre ela, no sentido de que cada um sabe, né? É uma coisa muito individual, muito pessoal de cada pessoa, pessoal de cada pessoa. Falar, né, se ela está apta, se autodeclarar se ela está apta ou não para participar. Então, eu queria, né, começar dizendo muito obrigada, presidente Fanelli, por ter aceito, né, conversar com a gente. E queria que tu contasse um pouquinho para a gente, para quem não conhece, quem é o presidente Fanelli, né, da onde ele é, onde que nasceu, né, e quanto tempo é membro da igreja. Contar um pouquinho da sua história dentro da igreja. Vocês têm bastante tempo, não? Temos! Eu sou um caipira lá de Santo André, do ABC. Né? Quando minha família se converteu, eu tinha um pouquinho menos de 8 anos. Então já faz um pouquinho mais de 20. Né? A gente tem que esconder a idade um pouco aqui. Né? Então, eu fui privilegiado tendo servido na igreja como presidente do segundo quórum de diáconos da minha ala. Eu conheci poucas unidades que tiveram 2 quórums de diácono. Mas nós tínhamos 15 diáconos naquela época, na década de 60. Então eu tive o privilégio de ser presidente do segundo quórum de diáconos. Então, ao servir na igreja, eu tive a oportunidade de aprender muito. A gente nunca deve ter a pretensão de achar que está ensinando, mas eu servi como bispo, como conselheiro, eu servi numa presidência de estaca por 25 anos. Então, foram 3 presidências de estaca diferentes. Fui conselheiro em 2, servi como bispo, fui presidir a missão Belo Horizonte. Quando voltei, estava bem tranquilo, achei que eu estava livre de uma responsabilidade como essa, aí fui chamado para ser o presidente da estaca. Então, tendo servido, né, nesses chamados, eu tive muitas oportunidades de ajudar as pessoas a fazerem essa avaliação pessoal da sua condição.
para ir ao templo, né? Embora todos vinham para entrevista, vão para entrevista achando que tem ali um juiz de como bispo, conselheiro em 2 presidências de estaca e como presidente de estaca, num total absurdo aí, interessante, de quase 25 anos. Então eu tive o privilégio de ajudar, entre aspas, ou conduzir entrevistas onde as pessoas podiam decidir, elas concluíam, depois de ponderar junto comigo, ali se elas tinham condições de ter uma recomendação para o templo. Então, foram provavelmente mais de 35 anos, mais da metade da minha vida, fazendo isso. Então, eu aprendi muito no decorrer do tempo de que essa avaliação é fundamental para que a pessoa possa se sentir preparada para fazer convênios na casa do Senhor e para continuar retornando lá. Já que a gente só faz convênio uma vez no templo, pessoalmente, a gente retorna para realizar ordenanças por pessoas falecidas, mas é a oportunidade que a gente tem de ampliar o nosso entendimento sobre o plano de salvação, sobre o papel do Salvador Jesus Cristo, sobre a expiação, sobre o amor de Deus. E isso só é possível se nós estamos dignos quando entramos na casa do Senhor, né? E o que eu sempre dizia para as pessoas é que a gente não estava ali para avaliar se ele era perfeito, se ele era digno. E qual era a diferença? Eu sempre imaginei uma pessoa digna como alguém imperfeito, insatisfeito com a sua condição, né, de imperfeito, e que estava lutando para ser uma pessoa melhor, eliminando as imperfeições, e não era culpado de nenhuma transgressão grave, mencionadas até nas perguntas que fazemos aqui. Então, uma pessoa assim, ela é capaz de entrar na casa do Senhor e, na medida do seu entendimento, do seu esforço, ela vai aprendendo mais, ao ponto de a gente entender por que certa vez o presidente David John McKay disse, ele estava saindo do templo, e não sei se foi uma autoridade geral que o encontrou, ele já tinha mais de 90 anos, e notou o semblante dele talvez um pouco preocupado. E a pessoa perguntou, presidente, está tudo bem com o senhor? Ele falou, está tudo bem, parece que está preocupado. Aí eu estava ponderando um pouquinho sobre algo que eu aprendi hoje no templo. Então, se um profeta de Deus com mais de 90 anos continuava aprendendo, é isso que a gente vai fazer no templo, além de fazer convênios, né? Tofanelli, em seu chamado, é possível ver ou mesmo sentir as forças do mal fora das dependências do templo? Pergunta o nosso irmão Coelho. Olha, sempre querer brincar com coelho, a gente tem que correr. Elas estão em toda parte. O que eu tenho aprendido ao longo dos anos é que quanto mais perto você está do Senhor, menos poder o mal tem sobre você. Então, sinceramente, eu nunca, apesar de todas as minhas imperfeições, nunca me preocupei muito com as forças do mal, porque elas só vão ter poder se você permitir. Então, é como se a gente estivesse de um lado, andando aqui no meio, o Senhor de um lado, o inimigo de outro. Quanto mais a gente se aproxima do Senhor, mais longe a gente fica do inimigo. Mas ele está aí, ele está realizando a obra, aquilo que ele se propôs, quando ele, junto com um terço das hostes celestiais, se rebelou contra o plano de Deus. Ele vai continuar fazendo isso, né? A gente sabe que ele vai ser um grande perdedor. É mesmo. O chefe Vandro Souza falou, presidente Tofanelli, grande servo de Deus, do Senhor. Eu acho que vocês devem se conhecer. Ele cozinha muito bem. Ele... Evandro é muito bondoso, faz muitos anos que não nos vemos. Obrigado pelas palavras. E, presidente, o templo, né? Tu poderia falar um pouquinho para a gente como que funciona ele, né? Como que é qual é o papel do presidente, né? Lá no templo, qual é o papel dele e como são as atribuições, né? Como que é o funcionamento
desse prédio tão sagrado que a gente dedica a Deus. Interessante que, por exemplo, vocês mencionaram aí as 15 perguntas feitas. Essa é uma coisa com as quais a gente não se preocupa nunca, né? A pessoa chegou ao templo, nós supomos e acreditamos que ela é uma pessoa que é digna de entrar no templo. E o papel da presidência é preparar o templo para as pessoas que ali vão. Então, preparar em especial, treinando os oficiantes que recebem e ajudam na realização das ordenanças, né? Nós não temos uma preocupação com a parte física do edifício, tem uma equipe que se preocupa com isso. Então, nós somos literalmente orientados pela primeira presidência a não nos preocuparmos com isso, né? Então, por isso que é, sem dúvida, o chamado mais sagrado, mas mais simples que eu tive em toda a minha vida. Porque nós seguimos o que a primeira presidência diz, realizamos as ordenanças da maneira mais pura que nós pudermos, né? Tentamos receber as pessoas de maneira reverente, ajudando-os a realizar as ordenanças na medida da capacidade de entendimento dela. Tem pessoas que têm muitas limitações físicas, às vezes intelectuais, até, mas nós não estamos ali para julgar nada disso. Nós estamos para ajudá-los. Então, eu treino, junto com os meus conselheiros, os irmãos e as irmãs também, mas com a ajuda da diretora do templo. Então, minha esposa é designada como diretora, ela tem 2 assistentes, né? E elas realizam um trabalho fantástico ali. Então, é simples. Não estou dizendo que seja fácil, mas é muito simples. É como o Evangelho. Uma pessoa, sempre tem essas perguntas, né? Uma pessoa que ela não sabe ler muito, ela está apta para fazer, porque a gente sabe que tem algumas coisas que, né, que a gente tem que falar, que a gente tem que... Não deveria ler, né? Deveria saber de cor, mas ela está apta, ela vai conseguir entrar e fazer todas as ordenanças ou fazer por outras pessoas tranquilamente? Ela vai, porque ela vai ser ajudada. Se ela consegue ler, ela não consegue falar bem, mas ela pode ler uma cartela, ou o oficiante sussurra no ouvido dela para que ela repita. E nunca vai se exigir que ela fale com perfeição. Já houve uma época em que qualquer incorreção nas palavras não era admitida. Mas com o passar do tempo, a maneira como isso é feito é um pouco diferente agora. Então, o melhor que a pessoa consegue fazer é aceito pelo Senhor. A gente não consegue imaginar um Deus, um Pai, que agiria diferente, né? Ou seja, ele compreende tudo que está lá nos recônditos da alma, né, das pessoas. Então, pessoas com deficiência auditiva, deficiência visual, problemas físicos sérios. Então, a gente tenta ajudar, os oficiantes são treinados a ajudar essa pessoa para que ela também possa receber no templo aquilo que ela vai buscar. E a gente nunca sabe, né? Ninguém chega com uma plaquinha de identificação. Ó, eu estou extremamente feliz como está a minha vida. Hoje eu estou amargurado. Eu perdi um querido. Estou envolvido num divórcio agora. A gente não sabe. Então, nosso papel é treinar os oficiantes para receber e ajudar as pessoas, independente da condição delas, né? Então, dentro dessa... Agora, já o senhor falou em oficiante, né? Às vezes as pessoas não entendem o que é oficiante, o que são coordenadores, né? Porque existe, vamos dizer, cargos, né? Chamados, né? Dentro do templo, além do presidente, dos conselheiros que ajudam o presidente. Também tem outros chamados que são feitos como... Eu não sei se recepcionista também é um chamado, mas existe alguns chamados que as pessoas são feitas. O que precisa... o que precisa ser, né, para ter esse chamado e o que eles fazem lá dentro? Olha, o templo funciona em turnos, né? Por exemplo, no Templo de São Paulo, de terça a sábado, nós temos turnos de manhã, à tarde e à noite, turnos às vezes 5 ou 6 horas, e um oficiante é designado a servir por esse período, num dia fixo, né? Por exemplo, se ele serve na terça-feira de manhã, ele vem toda terça-feira de manhã, fica nesse período,
ele recebe algumas atribuições ali, mas não tem nenhum chamado formal, além do chamado de oficiante, né? Nós temos alguns que têm mais experiência, eles coordenam o trabalho naquele turno, enquanto, às vezes, um membro da presidência está entrevistando, conversando com pessoas que vêm pela primeira vez ou que estão sendo chamados. Então, eles ajudam a treinar os oficiantes, que podem servir na recepção, podem servir nas ordenanças iniciatórias, no batistério. Pode fazer um trabalho extremamente importante e às vezes pouco valorizado de ficar no corredor do templo, orientando as pessoas para onde elas devem ir. E é um trabalho bastante dinâmico, porque elas servem, por exemplo, 1 hora na recepção. Aí elas vão lá para as ordenanças iniciatórias. Saem dali, vão ajudar a receber as pessoas no final de uma sessão de investidura, num momento extremamente sagrado, quando, de maneira simbólica, as pessoas são recebidas pelo Senhor, representadas por um desses oficiantes, né? Então, a gente tem aprendido a amar muito essas pessoas, pessoas que, às vezes, levam 3 horas para chegar no templo, né? E se dedicam ali, às vezes com problemas de saúde. Temos vários fazendo quimioterapia, né? Ali, pessoas com saúde bem debilitada, são recomendados pelo bispo e pelo presidente da estaca e são chamados pela presidência do templo, né? Então, o requisito básico é ela ter uma recomendação para o templo e também ter facilidade de lidar com pessoas, né? Às vezes a pessoa ainda não conseguiu resolver seu aspecto de ser ranzinza, de ser implicante. Então, essas pessoas a gente pede para que continuem indo ao templo como procuradores. Eles vão se aprimorando a ponto de poder servir um dia também como oficiantes, né? Uhum. Quantos coordenadores tem hoje no Templo de São Paulo? Em cada turno tem um coordenador. Então, se a gente pensar que nós temos 2, 4, 6, 10, 12 turnos, então nós temos 12 coordenadores, que eles servem, às vezes, por 1 ano e meio, e aí vão para uma outra responsabilidade ali dentro. E oficiantes? Nós temos pouco mais de 1.000 oficiantes hoje. Uou! 1.000 oficiantes é bastante! Entre esses, nós temos quase 40 seladores, pessoas que recebem por delegação. Eu recebo a delegação do presidente Nelson para impor as mãos sobre algumas pessoas que nós recomendamos, que recebem esse poder fantástico, que é o poder de selar nos céus, através de selar na terra. Então, homens que 40 oficiantes é bastante, né? Nossa, 40, perto de 40 seladores. Seladores, desculpa, 40 seladores. É bastante. Eu posso, né, dar o meu testemunho. Quando eu estava lá em São Paulo, eu estava esperando para conversar com o presidente Tofanelli, e ele estava chamando, né, um selador novo para o Templo de São Paulo, e a família estava dava para ver a expressão, né, de quando saíram da sala, a felicidade, né, e a alegria da família, né, e do senhor que estava sendo chamado como selador, né, ter esse poder de poder selar as pessoas na terra e no céu, né, as famílias e os casais. Então, eu estava lá ouvindo, acho que a primeira vez que eu vi, eu nunca tinha visto. Não é muito comum isso, porque eles servem até o fim da vida, né? Enquanto tem condições físicas, mas eles nunca são desobrigados, não perdem o poder selador. Então, então é um chamado vitalício? O poder, ou seja, é semelhante um pouquinho a um patriarca, que às vezes depois de muitos anos ele não consegue mais dar bênçãos patriarcais, mas ele não é desobrigado como patriarca. Ele não fica ativo como patriarca. E um selador também. Nós temos alguns nessa condição hoje e temos alguns muito velhinhos lá. Temos um selador com 95 anos que continua realizando selamentos, mais lúcido do que eu. Nossa! Que bênção, né? Que importante, né? Fala, Lucas. Lucas? Sara, pegar então
como a gente está aqui no chat, tem algumas pessoas fazendo algumas perguntas para o presidente Tofanelli. Eu queria, então, dar uma revisada aqui e aí poder passar essas perguntas do chat, tá bom? Então, a primeira pergunta que colocaram aqui no início dessa nova transmissão, pode deixar que eu enxergo daqui que eu faço, tá? Presidente Tofanelli, pergunta da Daniela Bera, pelo menos é o que eu consigo ler aqui, tá? Ela pergunta qual ordenança do templo que, no caso você, presidente, mais gosta de oficiar? Olha, se eu puder dizer o local onde eu mais gosto de estar, no nível, não pode dizer que seja muito acima dos demais, né? Eu adoro estar no batistério, recebendo jovens, recém-conversos. É interessante, às vezes, quando eles sentam atrás da pia batismal, tem uns vidros onde uma luz entra por cima deles. Então, eu tive experiências muito significativas ao olhar para esses jovens e ver tanto a luz que reflete sobre eles, quanto a luz deles mesmo. Por que eu gosto muito dessa parte, dessa área? Porque é ali que vai se criar, talvez, a tradição, o costume, o desejo desse jovem sempre frequentar o templo. E de um recém-converso também, que assim que recebeu o sacerdócio, no caso de um homem ou de uma irmã, assim que é batizada, eles podem ir e realizar ordenanças ali, né? Agora, se pensar que dentro de uma ordenança iniciatória, uma irmã, impõe as mãos sobre a cabeça de uma outra irmã, promete a ela que um dia ela vai poder ser rainha e sacerdotisa do Pai Celestial, que vai reinar na casa de Israel, é uma coisa extremamente profunda e maravilhosa de se ouvir. É ali que se recebe a bênção, a promessa mais grandiosa dentro do templo. Então, seria leviano dizer que tem algo que eu gosto mais, mas eu deixei escapar aqui que eu gosto muito de estar no batistério. Perfeito. A Daniela, ela até comenta que sabia que você iria, que ela tinha certeza que você ia responder sobre essa ordenança. A Ana, ela pergunta o seguinte, depende do grau daquilo que você sente que pode ser compartilhado, tá bom? Ela pergunta qual foi a experiência espiritual mais marcante que você já passou dentro do templo, presidente? Daquilo que pode ser dito. Que às vezes experiências que a gente não sente que pode compartilhar, certo? Olha, algumas coisas que me tocam muito, sem dúvida tem coisas que eu não devo dizer, porque as experiências pessoais, elas só têm significado para você, né? A gente não consegue expressar isso de maneira apropriada, né? Mas quando eu vejo uma pessoa com extrema dificuldade física indo lá servir alguém, quando eu vejo um jovem num dia extremamente ensolarado lá fora, no templo, realizando o batismo por alguém que está 200 anos esperando, eu até digo para os jovens, não sei se você percebeu, mas a espera dessa pessoa terminou. Por quê? Eu pergunto para eles, eles olham assim meio assustados, aí outro dia me respondeu, porque eu vim aqui? Porque você está aqui realizando isso, né? Então, ver pessoas que eu sabia que já há 20 anos lutavam para poder estar no templo e não tinham conseguido, e agora chegou finalmente o dia, pessoa que eu conhecia e foi ao templo depois de tanto tempo, então, são coisas que marcam profundamente. Mas são as pequenas coisinhas que nos fortalecem, né? Não é um evento fantástico que transforma a nossa vida, né? Tem mais, Lucas? Tem mais uma pergunta que está aqui no chat, já aproveitar então e fazer, tá bom? Acho que quando vocês estavam falando a respeito dos chamados, especialmente de selador, a irmã Roseli, ela perguntou, quem dá esses chamados para servirem no templo?
o bispo, o presidente destaca, ou alguém da primeira presidência? Acho que mais específico para o caso do selador. Tá bom. Então, quando nós temos a necessidade de chamar um selador por causa de falecimento, por mudança, por dificuldades de saúde, então nós ponderamos muito, como presidência, conversamos com o bispo dessa pessoa que imaginamos, conversamos com o presidente da estaca. E depois de ter conversado com eles, nós escrevemos para a primeira presidência e fazemos uma recomendação para que essa pessoa seja chamada. E aí nós, quando é aprovado, nós recebemos uma carta do próprio presidente Nelson, dizendo que determinada pessoa foi aprovada para servir como selador no Templo de São Paulo, porque ela é chamada para servir especificamente no Templo de São Paulo. E aí o presidente Nelson escreve que eu não posso delegar esse chamado para ninguém, eu devo fazer em nome dele o chamado para a pessoa. Primeiro devo fazer uma entrevista para confirmar. É o único momento em que eu ajudo a pessoa a avaliar a dignidade dela, no caso de um selador, né? E ele diz textualmente: agora você deve impor as mãos sobre a cabeça dessa pessoa e dizer as seguintes palavras. Imagina, eu estou ali em nome do presidente da igreja, conferindo o poder de selar na terra e nos céus uma família. Isso sempre foi feito pelo presidente da igreja ou por um membro do Quórum dos 12 Apóstolos. Com um número tão grande de templos agora, isso é delegado ao presidente do templo para fazer. Mas é uma das coisas mais sagradas que eu acho que alguém pode fazer. E, presidente, pessoas que têm dificuldades que são especiais, como autistas, que têm síndrome de Down, eles precisam fazer os seus endowments? Eles precisam passar por essas ordenanças também, como todos? Isso é determinado pelo bispo e pelo presidente de estaca. Então, não somos nós que fazemos a avaliação. Vai depender muito do grau de deficiência que a pessoa tem. São pessoas tão queridas, tão especiais, né? E a gente sabe que a maior parte delas estão aqui para nos ajudar. Nós é que crescemos ao servi-las, né? Então, talvez a conclusão vai ser de que elas não precisam. Mas quando eles determinam que precisa, e o manual de instruções dá umas orientações para eles fazerem isso, nós recebemos essas pessoas e não questionamos nada. Nós realizamos a ordenança e ajudamos na medida da necessidade que a pessoa tem. Mais alguma pergunta, Lucas? Tu tem? Não, no chat acho que acabaram as perguntas relacionadas ao templo, mas a irmã Daniela, ela fez um comentário a respeito da sua participação com relação às questões, vamos dizer assim, musicais da igreja aqui no Brasil. E ela faz o seguinte comentário, tá? Gostaria que o presidente pudesse falar sobre a experiência dele com os diversos programas musicais que impactaram tantas pessoas. Eu não sei desse teu histórico, presidente, então será uma surpresa para mim também esse teu comentário a respeito disso. Olha, se eu tenho qualquer ansiedade para ser desobrigado, presidente do templo, eu não tenho, né? Vai ser muito triste isso, mas talvez estar liberado, porque agora eu não estou liberado para isso, para continuar produzindo alguns materiais na área de música, né? Eu tive desde a minha juventude muito ligado à música e tive muitas oportunidades de trabalhar em musicais, de traduzir, de produzir materiais sob a direção da presidência diária. Foram muitas coisas, né? Musicais como o Jardim, Salvador do Mundo, A Família e muitos outros, né? Então, eu sempre fui meio impaciente, eu via muitos materiais fora do Brasil e a gente não tinha acesso, então eu mantinha contato com os autores, né? E conseguia deles permissão, e com a ajuda de outras pessoas a gente traduzia e preparava esses materiais, de modo
nós tivemos musicais assistidos por quase 50 mil pessoas, como o Jardim, por exemplo. Nós vamos até o sul do Brasil, sob a direção da presidência diária, para preparar, né? Temos aquela maravilhosa celebração da rededicação do Templo de São Paulo, né? Onde eu recebi o encargo de conduzir um coral de 1.200 vozes. Foi uma coisa assim assombrosa, né? E nunca foi pelo extremo dom musical. Hoje eu estava assistindo uma ala brasileira aqui em Midvale e um menino de acho que 13 ou 14 anos foi acompanhar uma moça tocando. E eu nunca vi um menino tão virtuoso na música sem nunca ter estudado música. Pra você ter uma ideia, ele recebeu já a proposta de 3 universidades aqui de bolsa de estudo. Então, esse é um talentoso, né? Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito e talvez tenha tido muita iniciativa para que essas coisas acontecessem, mas como músico eu sempre deixo muito a desejar. Mas ainda tenho alguns anos para aprender. Olha, os meus pais, eles me falam que o senhor toca muito bem piano. Acho que o senhor está sendo um pouco humilde. Não sei se é humilde a palavra, mas eles falam que o senhor toca muito bem piano. Fala para os seus pais depois com todo carinho, consultar o otorrino lá para ver como é que está o nível de audição deles. Para quem não sabe, né, meus pais pertencem à ala do presidente Toffanelli em São Paulo, então por isso que eles, né, ouvem o presidente Toffanelli tocando piano. Acho que o presidente Toffanelli, ele tem um livro, né, a gente conversou com eles há um tempo atrás, aí que eu conheci o presidente Toffanelli. Ele tem um livro que fala sobre música e já traduziu músicas, né, a presidente em português, né, foi autorizado, e eu acho que é tão difícil. Eu acho que é um dos trabalhos mais difíceis é tradução. Para mim, é muito difícil traduzir e tu conseguir colocar o mesmo sentimento que a pessoa falou naquela língua, colocar em outra língua, né? Tu conseguir achar os mesmos termos e conseguir passar, né, o sentimento que a pessoa, a autora daquele livro, daquela música fez. E o presidente Toffanelli, eu só não me recordo, presidente, qual foi a música que o senhor traduziu, que foi autorizado para o senhor traduzir em português. Alguma em especial, você quer dizer? Porque eu tive a oportunidade de traduzir perto de 700 músicas até agora, né? E eu estou num comitê de revisão do inário agora, então é um trabalho que eu faço. Eu tenho meu dia de folga, teoricamente, é segunda-feira, né? Além do domingo. Algumas pessoas gostam, sei lá, de videogame, de fazer alguma coisa, então eu estou dedicando um tempo servindo nesse comitê. Tem sido uma bênção muito grande. As pessoas vão ficar muito felizes quando agora no início do ano começar a ser publicado novos hinos, que vão, por enquanto vão ser digitais, né? Vão ser divulgados na internet, hinos como Amazing Grace, que as pessoas queriam muito que tivesse em português, e nós vamos ter isso bem logo disponível para as pessoas, né? Uhum. Então vamos ter novas músicas que já existem no inglês e agora vai estar em português. E, na verdade, nós vamos ter um inário mundial. Então, todos os hinos que tiverem em inglês, e vão ser muitos além do que tem hoje, e alguns vão deixar de estar lá, vai ter em francês, em português, em tongano, todos. Vai ser um inário único, né? Então, o hino número 1 do inário em inglês vai ser o mesmo do inário francês ou em espanhol, né? E em português é o que está mais adiantado. Então, português e inglês, acho que francês vão ser os primeiros a terem hinos novos divulgados, né? Uhum. Vocês vão gostar muito. É interessante, porque quando eu cheguei aqui, o livro em inglês é assim, né? E o de português é assim. E eu, nossa, como o livro em inglês e o de espanhol também é mais ou menos o tamanho do de português. E eu, nossa, como a diferença, como tem muito mais hinos. E às vezes eu cantava hino e eu falava pro meu marido, eu nunca ouvi esse hino. Aí ele falou, acho que não tem em português, né? Eu já cantei muitos hinos aqui que eu nunca tinha cantado em português, porque ele não está no nosso cenário em português. Hinos muito bonitos, né? Mas eu admiro muito o seu trabalho, porque eu acho muito difícil fazer esse trabalho. Não é um trabalho fácil para quem
tenta traduzir, colocar o sentimento, né, e ter o mesmo significado em línguas diferentes, né, é bem difícil, tem que ser muito inspirado para conseguir fazer esse trabalho, né, e encaixar a letra com a música, encaixar o que o autor quis dizer, não é um trabalho fácil. Mas o Senhor ajuda as pessoas a fazerem tantas coisas difíceis em outras áreas, então para ele nada é difícil. Então ele tem inspirado a mim e muitas outras pessoas. Tem pessoas que eu nem conhecia que estão nesse comitê agora, muito talentosas, e tem sido uma experiência muito legal. Uhum. Então, o objetivo do senhor é, quando encerrar o seu chamado no tempo, o senhor voltar com os musicais? Eu tenho vontade. Talvez eu consiga despertar algumas pessoas talentosas aí que estão acomodadas para realizar essas coisas, né? Tem muita gente com muito talento, mas que são talvez mais pacatos do que eu, né? Esse povo, eles são inflamáveis, então eu acendo normalmente o palito e boto fogo nessa turma para que as coisas aconteçam, né? Uhum. Teve para quem, eu não sei, o Lucas devia ter participado. Eu não participei porque o senhor não chegou até o Rio Grande do Sul. Mas qual foi o último? O senhor fez um musical que percorreu por vários estados, não foi? Antes ou depois da missão? Ou antes um pouco de ser chamado para presidente de missão? Era o Jardim, que é uma tradução do The Garden, do Michael McLean, que é muito conhecido aqui nos Estados Unidos, e é uma representação do que aconteceu no Jardim do Getsemane. É maravilhoso. E é um material que está disponível, ou seja, se as estacas, pessoas quiserem produzir isso, é só falar comigo, eu forneço o material, não tem custo. Materiais como, essa semana, na terça-feira, nós vamos, com a minha família, nós vamos assistir Savior of the World, que é o Salvador do Mundo, aqui no teatro ao lado do centro de conferências. O material que está disponível, que nós traduzimos, está no site da igreja. Se as pessoas quiserem, tem muito material pronto. Da Janice Cap Perry, do Michael McLean, de outros. Então, se quiserem, eu posso ajudar fornecendo os materiais. Quem quiser, é só falar comigo. Não tem problema. Não sei se o Salvador do Mundo, eu me recordo, presidente. Fazia alguns ensaios, inclusive, na Capela de Santana. Acho que fazia tanto na Capela de Santana como do Jaçanã, na época. Eu lembro, eu não participei, eu só assisti depois. Você não vai dizer que era criança. Eu lembro. Oi? Você não vai dizer que era criancinha, por isso você não participou, né? Não, eu era adolescente. Eu era adolescente. Eu lembro que me corrija se eu estiver errado, se for essa mesma versão do Salvador do Mundo. Mas vocês tinham um Pedro que hoje é patriarca, o irmão Valério Kikuchi, certo? É isso mesmo. Lembro, então era essa versão. Era engraçado ver o hoje patriarca Valério chegar na capela com aquela barbona enorme. E aí os jovens ficavam lá meio tirando sarro, assim, brincando, né? Olá, o irmão Valério, o presidente de estaca, que já foi bispo aqui com aquela barbona, como é que pode? E aí a gente brincava lá sem ele ver, claro, né? É isso mesmo. Mas foi uma excelente apresentação. Presidente, trazendo aqui de volta o assunto do templo, certo? Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. A gente fez aqui, então, uma série que está sendo encerrada hoje a respeito das perguntas em preparação para a recomendação ao templo. E a última pergunta é a chamada, vamos dizer assim, a pergunta que vale por todas, ou a pergunta do milhão dessa entrevista, certo? Que é a pergunta mais famosa, se a pessoa sente-se... me fugiu aqui a palavra, o termo. Digna. Se ela sente digna, exatamente, a palavra é essa. Se ela se sente digna para servir na casa do Senhor e participar de todas as ordenanças do templo. Como que você enxerga nessa pergunta, como que a pessoa ela pode de fato se sentir digna, de verdade,
e não só tentar fazer ali uma justificação na cabeça dela ou no coração dela para ela responder sim a essa pergunta. Como que alguém pode olhar para si mesmo e pensar, embora eu tenha os meus defeitos, meus pecados, eu posso me sentir digno o suficiente de entrar na casa do Senhor? Se a pessoa entender bem o que ela vai fazer na casa do Senhor, talvez não seja tão difícil, né? O Senhor disse que aquele que tem, mais será dado. E ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Parece ser um analista, nossa, que injustiça isso. Na verdade, nós recebemos algumas coisas, ensinamentos, fazemos convênios batismais, quando recebemos o sacerdócio. Então, se nós estamos nos esforçando por viver essas coisas, nós estamos prontos para receber mais ensinamentos, fazer mais convênios, né? Eu posso fazer uma visita aqui à BYU, a Universidade de Utah, a IVU, ou a USP, e olhar ali por fora. Vamos deixar, provavelmente, algumas partes eu não vou ter acesso, mas para frequentar universidades, eu preciso ter me formado no ensino médio. Eu tenho que ter provado que estou em condições de receber mais ensinamento. Se eu não sei aritmética básica, né? Ainda usa a palavra aritmética, eu não sei. Mas, ou seja, eu vou fazer um curso de engenharia ou de arquitetura, eu vou dar com a cara na parede, ali não vou conseguir entender nada do que acontece. Então, o Senhor não quer nos impedir de receber nada. Ele providenciou essas bênçãos todas para todos os seus filhos. Mas nós precisamos estar vivendo aquilo que a gente já recebeu, né? Então, todas as 14 perguntas anteriores levam a essa. Se a pessoa respondeu de maneira afirmativa todas as demais, essa é apenas uma pergunta que conclui e faz com que a pessoa saiba, olha, eu realmente sou uma tranqueira ainda, né? Mas eu não sou indigno, não cometi nada que me impeça de entrar na casa do Senhor. Eu posso entrar e vou continuar aprendendo lá. Quanto mais preparado, mais eu aprendo. Eu aprendo, saio da casa do Senhor para viver aquilo que eu aprendi, volto, aprendo mais. Mas como é que eu aprendo mais? Se sempre o que eu ouço e assisto numa sessão de investidura é exatamente igual. Não é isso? Não muda. A maneira de apresentar a investidura tem sido mudada com o passar do tempo, mas a essência continua a mesma. Como é que eu posso aprender mais? Igual quando a gente lê o livro de Mórmon. Você lê, aí você volta em determinado aspecto ali, depois de algum tempo, parece que isso não estava aqui. Acho que todos tiveram essa sensação. Porque você está preparado agora para entender aquilo, né? E no templo é assim, nosso entendimento vai se ampliando se a gente não é hipócrita. Então, se a gente está se esforçando por viver. Muito simples até. Presidente, se uma pessoa ela não está digna, mas ela está mesmo dentro do templo e faz uma ordenança, essa ordenança é válida? Conseguiu compreender? Tipo, se um zelador ele tem algum pecado um pecado grave que ele não relatou, mas ele está fazendo essa ordenança. Essa ordenança é válida ou não? A ordenança, se for realizada da maneira como prescrita pelo Senhor, ela vai ser válida, né? Agora, aquele que realizou, ou aquele que participou da ordenança indignamente, percebe que ele traz condenação para ele mesmo, né? Então, o que ele aprendeu, o que ele progrediu ao realizar aquilo? Nada. Ele só piorou a situação dele por causa da hipocrisia, pelo fato dele não estar em condições de fazer aquilo. Então, nós temos que tomar muito cuidado que o inimigo, muitas vezes, vai tentar colocar na nossa cabeça que nós não somos dignos. Porque, eventualmente, naquele dia, eu fui fechado no trânsito e fiquei bravo, xinguei, fiz alguma coisa que em São Paulo não é muito incomum, né? Acontece o tempo inteiro. Então, coisas pequenas, às vezes até outras mais graves,
Mas quando a gente se esforça e se arrepende, o Senhor olha daqui para frente. Mas o inimigo quer que a gente imagine que a gente não está em condições, que não vai dar certo, que não adianta você se esforçar. Então, é muito cuidado, é uma linha muito tênue ali que separa essa condição de dignidade do contrário, né? Uhum. E sobre o que as pessoas... Às vezes as pessoas falam assim, mas eu vou lá no templo só para fazer pelos outros, né? Eu não faço por mim. O que o senhor diria para essas pessoas que acham que a gente só está trabalhando para os outros e que não estamos e que não está acrescentando nada para mim, já que eu já fiz todas as minhas ordenanças, né? Já tenho os meus endowments, já casei no templo. O que o senhor diria para essas pessoas que talvez achem, não preciso ir, porque eu já fiz tudo, não tenho mais nada a me acrescentar lá dentro, né? Não tenho mais nada para fazer no sentido, já fiz todas as ordenanças que eu tinha que fazer, os convênios já estão prontos, né? O que o senhor diria para essas pessoas? Se o templo fosse apenas para a gente realizar convênios, mas nós aprendemos que a casa do Senhor, além de ser uma casa de ordem, é uma casa de aprendizado. Então a gente continua aprendendo. Quando eu vou e realizo uma investidura por alguém que faleceu, eu ouço todas aquelas palavras novamente, explicações que eu talvez não tivesse percebido. Por quê? Os ensinamentos são feitos de maneira simbólica, né? Não é, nada ali é literal. E como é que a gente entende simbolismos? Vamos lembrar de como é que o Salvador ensinava na Palestina. Ele usava as parábolas, né? Quando ele ensinou, por exemplo, a parábola da ovelha perdida, ele falou que o pastor deveria deixar as 99 em segurança e ir buscar a que se perdeu. Essa foi a orientação dele. E eu me pergunto, será que todos entenderam? Os que ouviram, entendiam o que ele estava querendo dizer? Será que alguns não pensavam que ele estava dando uma lição ali para os pastores da época de como aumentar a sua lucratividade como pastor, né? Porque 1% que você perdesse era bastante significativo, né? Então, eram simbolismos que ele utilizava. Quando ele disse que ele era o pão vivo que desceu do céu, o que os escribas e os fariseus falaram? Esse homem quer nos dar a comer da sua própria carne. Então, muito dos ensinamentos no templo envolvem simbolismos que só são entendidos ao retornar muitas vezes, né? E falar em retornar muitas vezes, a Sara retornou aí, ó. Desculpa, caiu. Então, tá tendo esses pequenos problemas, mas estamos tentando aqui resolvê-lo. Então, a gente é recompensado, se a gente puder pensar, eu sou recompensado quando eu vou lá e realizo a ordenança por alguém falecido, sou recompensado com mais entendimento daquilo que eu fiz, né? Então, se a pessoa vai ao templo e continua não aprendendo, ela tem que examinar as coisas. Vamos voltar lá ao presidente David John McKay. Eu falei, né, dele com mais de 90 anos, continuava aprendendo. Ele relata também que a sua primeira experiência no templo foi horrível. Ó, um presidente da igreja, quando jovem, foi porque ele não entendeu quase nada do que aconteceu, ele ficou decepcionado. Mas o fato dele, esse comentário que ele fez por mais de 90 anos, mostra que ao longo da vida dele, ele entendeu que ele precisaria voltar muitas vezes ao templo e lá ser ensinado do alto. E é o que a gente precisa fazer, voltar muitas vezes, né? Uhum. O senhor vê muitas pessoas falarem, nossa, me decepcionei, achei que era uma coisa e é outra, ou as pessoas conseguem compreender? Porque eu sei que muitas pessoas, né, às vezes a gente também, eu quando era adolescente, né, pensava assim, nossa, quando criança, é uma coisa secreta, né? É uma coisa que ninguém pode saber, ninguém pode falar, né? É uma coisa que só lá dentro. Uma coisa meio que, eu me lembro, tinha uma capela, né, maçom, do lado da nossa capela que eu frequentava em Porto Alegre, e as pessoas diziam assim, nossa, o templo é que nem aquela... Né, a gente brincava, né, que nem aqueles maçom que a gente não sabe de nada, a gente não pode entrar, a gente não pode falar lá fora, né?
E as pessoas ainda têm esse mesmo sentimento ou acho que já mudou? As pessoas já entendem que é sagrado e não secreto? Eu acho que nós temos recebido pessoas mais preparadas para o que vai acontecer no templo. Mas deixa eu falar para vocês da alegoria da laranja, algo que eu li num livro, achei muito interessante. Imagine uma cultura onde a laranja não vou dizer endeusada, mas as pessoas falam da laranja como uma fruta fantástica. Só que você não pode comer uma laranja enquanto você não está preparado para isso. Então, quando você é uma criança, um jovem, fala: olha, a laranja é maravilhosa, é fantástica. Puxa, mas eu quero experimentar, mas você ainda não está pronto, o teu paladar não está pronto para isso, né? E aí passam-se os anos, chega finalmente o momento em que essa pessoa pode experimentar a laranja. E aí uma pessoa que gosta dela, que vinha dizendo para ela com o passar do tempo que um dia ia chegar o dia que ela vai poder experimentar a laranja, coloca ela numa sala, entrega uma laranja rechonchuda, bonita, assim, igual eu comprei um outro dia aqui no supermercado, sem gosto, depois não era bonita. Coloca ele ali na sala e entrega. Pronto, está aqui a laranja. E sai. Essa pessoa olha para a laranja, olha de um lado, de outro, tudo, e decide que vai dar uma mordida naquela laranja. A hora que ela morde, o que acontece? O ácido, aquelas coisas todas que tem ali na casca da laranja, antes de chegar na polpa, tudo, amarga demais. Nossa, e ele odeia essa experiência. Fala: nossa, que coisa horrível, eu fui enganado. A vida inteira fiquei esperando que a laranja ia ser maravilhosa e essa porcaria que me deram aqui. Eu não quero saber. E ele perde até a confiança na pessoa que deu a laranja para ele e que falou tão bem da laranja. Agora, se ele fosse orientado de que ele poderia cortar a laranja, espremer e fazer um suco, descascar, cortar em pedaços e saborear, ele apreciaria a laranja. E ele, com o passar do tempo, ia gostar mais até. Então, isso é muito semelhante ao que acontece no templo. As pessoas, quando crianças, jovens, muito é falado sobre o templo. E aí essa pessoa não é ajudada e preparada a entender que no templo, muitos dos ensinamentos vão ser simbólicos. E que ele vai aprender um pouquinho no primeiro dia, mais um pouco depois, e no decorrer da sua vida, o Senhor vai ensinar coisas maravilhosas para ele através das ordenanças do templo. Então, eu tenho dito para aqueles que vão pela primeira vez: olha, não se preocupe se ao sair do templo você não tiver entendido muitas coisas. Não tem nada errado com você. Você não tem nenhuma deficiência. Você vai entender um pouquinho hoje. Mas volte outras vezes. O problema é que muitas pessoas não voltam. Se nós tivéssemos as pessoas que têm uma recomendação válida hoje, que moram no distrito do Templo de São Paulo, fossem uma vez por mês ao templo, só os que têm uma recomendação válida, o templo não teria capacidade para receber essas pessoas. Não. E tem dias lá que nós temos uma sessão de investidura com 2 irmãs e um irmão. Uma sala onde cabem 74 pessoas. Né? Então, as pessoas precisam voltar. Vou até dar uma sugestão para quem está nos ouvindo aí. Alguns dizem: olha, nós decidimos que vamos uma vez por mês ao templo. O que você acha? Perguntam para mim. Eu digo: não vai funcionar. Mas como assim? Não vai funcionar por quê? Pouco? Não, porque você está dizendo que vai uma vez por mês. Você não definiu uma meta. Quando você vai reservar um tempo? Se você disser: olha, eu e minha esposa decidimos que nós vamos todo primeiro sábado do mês, de manhã. Um mês a gente vai fazer investidura, outro a gente vai fazer iniciatória, outro vai fazer selamento. Então, se você reservar um tempo para ir ao templo, aí a coisa vai funcionar. Então, porque se a gente for no tempo que sobra, a gente não vai mesmo. Não sobra tempo. E o Senhor disse, logo no início lá para Adão, ele não falou que ele queria sobras, né? Ele disse que ele queria as primícias do rebanho. É igual diz, dá para pagar o dízimo com o dinheiro que sobra, Sara?
Não, não vai sobrar nunca. Então, É. Só ler aqui alguns comentários e fazer um comentário sobre isso. Essa semana eu fui ao templo e é justamente isso. Eu queria ter ido na semana anterior, não na semana que passou, agora na semana retrasada. E aí eu agendei e fiquei naquela, começou a aparecer um monte de coisa, não, vou deixar para a próxima semana. Aí chegou na semana que eu agendei agora, na última quarta-feira. Quando foi para terça-feira, começo da quarta, começou a aparecer todas aquelas coisas assim que te coloca as ideias na cabeça. Não, você reagenda de novo, porque agora ó, apareceu tantos imprevistos, e aí caiu a ficha, né? Pensei, se eu reagendar de novo agora, na outra semana eu também não vou ir, né? é igual, paga o dízimo daqui uns 15 dias. Uns dias. Não, mas tem uma coisa importante que surgiu aqui, uma conta que eu tenho que pagar. Eu vou ajudar a minha tia que está precisando, coitadinha. Você vai ajudar com dinheiro que não é teu? Né? Então, você vai... O tempo que você devia reservar para o Senhor, você vai utilizar para outras coisas menos importantes. Então, aí é difícil. Aí, pessoas assim, elas não entendem mesmo, Sara, o que acontece. Saem de lá, às vezes, decepcionadas quando vão, porque vão muito pouco. Né? Mas ainda assim elas são bem-vindas. É melhor elas irem de vez em quando do que não irem, né? Sim. O pessoal está comentando aqui sobre a nossa transmissão, né? A Elis Regina, ela comentou 2 vezes. Está sendo uma maravilha aprender sobre o templo. E a gente agradece mais uma vez o presidente Tofanelli em estar aqui podendo nos ajudar com essa questão. A Carmen, ela faz um comentário. Ela diz o seguinte: acredito que tem que se preparar para cada vez que vai ao templo. Não devemos normalizar a ida ao templo. E aí isso me fez lembrar de um amigo que ele falava, né? Quando a gente vai ao templo, já no percurso ali, a gente já tem que entrar meio que no espírito do templo. Ele falava isso até para os jovens, né? Às vezes naquelas caravanas de ala que a gente fazia, mesmo aqui em São Paulo, que tinha agendado, como era antigamente, na estaca, né? Aí os jovens queriam lá colocar música assim meio que não tinha nada a ver com o templo. E ele falava, não, a gente precisa entrar no templo desde já. Vamos colocar aqui um hino, alguma coisa que traz esse espírito. Isso faz a diferença? Isso pode ajudar as pessoas, presidente Tofanelli? Já entrar, né? Já você, como ela diz aqui, ir ao templo não de uma forma comum, como se fosse para qualquer outro lugar? Você imagina como é que você se prepararia para encontrar literalmente com o Senhor, né? Você está indo na casa dele, buscando entendimento, consolo, conforto para situações da sua vida. E você vai como se fosse a um campo de futebol, uma festa com os amigos. Você vai provavelmente receber proporcionalmente a maneira como você se preparou, né? Aqueles os quais a gente vai fazer ordenança, eles receberam. A parte que eles precisavam, eles receberam, mas nós não. Então, ir para o templo, estando em São Paulo, por exemplo, é complicado. Se você chegar lá 5, 10 minutos antes de uma ordenança, naquela correria, não vai funcionar bem, né? Por isso que a gente até colocou norma lá de que as pessoas entram até 15 minutos antes de uma sessão de investidura, né? Para dar tempo de, pelo menos, baixar a poeira, adrenalina, né? A raiva do que você passou, não sei, passa mesmo, né? Indo para lá. Então, vai ser proporcional a como você se preparou, né? Isso que o senhor falou é uma coisa, às vezes as pessoas ficam bravas, né? Até o senhor pode explicar mais, porque quando chega e diz, não, tá fechado, você não pode entrar mais. E as pessoas se, puxa, eu vim de longe, né? Porque nem começou, não começou ainda, por que não posso? Né? Ainda falta 10 minutos para começar a sessão, né? Coisas desse, as pessoas. Eu já fui até numa sessão em português aqui, e quando eu cheguei, acho que foi a pior sensação, foi a sensação como se eu tivesse chegado no céu e dissesse, as portas estão fechadas, você não pode entrar. Chegou eu e meu marido correndo,
E aí o oficiante, né, na portaria falava assim, não, já fechou, vocês não têm como entrar. E aquele sentimento, né, que eu senti naquela hora, como se realmente eu não tivesse conseguido entrar no céu, sabe? Que Deus tivesse dito, não, você não foi apta, né, a entrar, porque ele falou, vai ter que voltar outro dia, né? Hoje já tá fechado. E às vezes as pessoas ficam bravas e não voltam mais, né? E dizem, eu não vou mais, porque eles foram grossos comigo, né? Eu só tava lá querendo ir. Então, eu queria que o senhor explicasse o motivo, né? Por que a gente precisa chegar antes e por que ele é fechado, né? Por que as pessoas não podem entrar mesmo faltando 5, às vezes 10 minutos, ou até 15, um pouquinho mais, não podem entrar mais e fazer, né, o que gostariam de fazer. Por exemplo, agora você vai ao templo tendo agendado um horário e uma ordenança que você vai fazer, né? Então, a reserva do seu agendamento é válida até 15 minutos. Embora vocês recebam um e-mail que fale em 30 minutos, mas até 15 minutos antes ela é válida. Depois disso, se tiver outras pessoas que estão lá na fila de espera, por exemplo, e acontece isso no sábado, essas pessoas entram e você não entra mais, porque você perdeu a sua oportunidade já. Então, nós não estamos querendo, com isso, impedir ninguém de entrar. Mas aquilo que está marcado para começar, por exemplo, uma sessão que está marcada para começar às 8h30, vai começar às 8h30. E é um desrespeito para aqueles que chegam no horário ter que ficar esperando porque alguém teve uma dificuldade tudo e não conseguiu chegar e ela está lá se trocando e quer que a gente espere. Então, via de regra, nós não esperamos, né? Mas e a pessoa perdeu a oportunidade? Não. Ela vai poder realizar talvez alguma outra coisa. Não existe só investidura para fazer no tempo. Tem outras ordenanças. A orientação para os oficiantes é que ninguém volte para casa sem ter feito algo. Pode não ser aquilo que ela queria, mas aquilo que ela queria dependia também dela ter chegado no horário que ela se comprometeu. E algumas vezes não foi má vontade, ela teve problemas mesmo, a gente entende isso. Mas aí vai ficar naquela correria, vai atrapalhar outros. Então, é isso que a gente tem pedido, a compreensão das pessoas, e a gente explica com calma. Algumas pessoas ficam bravas mesmo. Ficam, né? Mas a gente precisa fazer o que nós somos orientados a fazer, né? Começar as coisas no horário. Você chegou no gate de uma companhia aérea, ali, o avião está lá ainda. Faltam meia hora, às vezes, para o avião sair, ou 15, 20 minutos, e a porta fechou. Eu fiquei revoltado uma vez, eu me lembro, em Atlanta, eu e minha esposa, que nós tivemos que esperar depois muitas horas para pegar o próximo voo. Eles não esperaram. Então, se acontece isso numa companhia aérea, um trem, tudo, na casa do Senhor tem que ser diferente, tem que ser bagunça, né? Então, as pessoas refletirem. Uhum. A minha esposa, não, ela é a boazinha aqui. Ela fala, não, mas vamos esperar só mais um pouquinho, não sei o quê. Então, às vezes, situações, a última sessão do dia, né? São Paulo, 15h30, um dia de chuva. Então a gente vai buscar sentir o espírito para saber o que a gente deve fazer. Pode acontecer uma exceção em algumas situações, mas vão ser exceções mesmo. Uhum. Tem uma pergunta que a irmã Andréia ela fez aqui, queria passar para você, presidente. Ela diz o seguinte: escuto que precisa de uma preparação para termos experiências dentro do tempo. E ela diz aqui que ela ouviu uma vez de um amigo dela que frequentou dias com frequência, provavelmente o templo ali buscando alguma experiência. E ela te pergunta o seguinte: o que o presidente falaria a respeito disso, sobre essa preparação para a gente ter experiências dentro do templo? Às vezes precisaria, dependendo de qual experiência, uma frequência mais assídua para ter experiência talvez que deseja ou que precise. Talvez as pessoas estejam esperando uma visão, ou uma coisa fora do mundo. Você está no templo, você está meio fora do mundo, né? Mas sinceramente, eu nunca tive assim nenhuma experiência que eu posso dizer como as dos irmãos de Nefe, lá de Lamã e Lemuel, que viram anjos, né?
Mas o meu testemunho foi sendo construído por pequenas experiências, pequenos sentimentos, né? O Senhor diz que Ele vai nos dar um pouco aqui, um pouco ali, preceito sobre preceito, né? É assim que as coisas funcionam, né? Então, grandes experiências talvez seja a soma das pequenas. Eu consigo imaginar assim, né? Agora, algumas pessoas, por algum motivo que eu não entendo, o Senhor é que sabe, podem ter, às vezes, uma coisa muito marcante. E acontece mesmo, muitas coisas no tempo. Mas a gente não deve se sentir depreciado, decepcionado por não ter acontecido algo tão grande, né? Porque não é assim que o Senhor trabalha na maior parte das vezes, né? Uhum. Acho que quer falar. Eu ia dizer, as pessoas muito esperam isso, né? Quando a gente vai no templo, a gente quer ver algum ente que faleceu, né? A gente espera que, né, que veja Deus ou que veja Cristo, né? E às vezes as pessoas se decepcionam e até lá nem é a casa de Deus, é mentira, né? Porque não vi nada, né? Não aconteceu nada. Mas a minha experiência, assim, eu também nunca tive muitas coisas muito. Nunca tive nenhuma coisa assim sobrenatural que aconteceu comigo lá dentro. Mas eu posso dizer que quando eu frequentava toda semana, quando eu era solteira, né? E eu e meu marido começamos a namorar, a gente fez a gente fez determinou uma meta, né? Que toda semana a gente ia fazer batismo pelos mortos no templo de Provo. E a gente ia sempre. Não, olha, a gente ficou namorando por 8 meses até a gente casar, 7 meses até a gente casar. E todas as semanas a gente ia. E acho que aquilo me fortaleceu, eu consegui ver, estando junto com todos aqueles monte de jovens, o Templo de Provo, para vocês terem uma ideia, ele funciona até meia-noite, o batistério, todos os dias, porque é muita gente. E às vezes eu fazia só dois batismos, porque era tantos jovens que a gente não tinha, né? Ou às vezes faltava toalha, dizia, vamos ter que fechar porque não tem mais toalha, acabou as toalhas, não temos mais, já, né? A máquina estragou, não conseguimos secar a tempo. E tinha coisas que aconteciam, né? E quando a gente chegava, tinha aquela fila enorme, dizia assim, vamos esperar? Vamos esperar. A gente esperava para fazer, nem que fosse uma, né? E aquilo me fortaleceu muito e fez eu entender mais quando eu passei pelo tempo, quando eu casei com meu esposo, né? Me fortaleceu indo todas aquelas semanas no batistério e vendo todos aqueles monte de jovens fazendo por pessoas que a gente nem sabia quem eram, né? Mas a gente olhava, como falou o presidente, a data. Nossa, fazia. As pessoas tinham 200, 300 anos. A data lá era muito antiga, né? Das pessoas que a gente estava batizando. E a espera deles de estarem lá, aquilo me fortaleceu, aquilo fez eu entender mais a importância do templo, né? A importância por que existe e por que a gente vai lá. Então, às vezes a gente está esperando coisas sobrenaturais dos outros, mas a gente está mudando o nosso coração, né? Está sendo confortado, está sendo... nosso testemunho está aumentando quando a gente vai lá, mesmo que a gente simplesmente faça, né, limpe, né? E eu queria entrar nessa parte de limpar, presidente. Ainda existe, eu não sei se ainda existe no Templo de São Paulo também, que as pessoas limpam os templos. Existe a designação? Não, apenas em algumas paradas que tem o templo para manutenção, algumas pessoas são convidadas a fazer algumas coisas específicas dentro do templo, né? Uhum. O Templo de São Paulo tem uma equipe que cuida da limpeza e manutenção mesmo. Não são os membros que cuidam. Eu sei que tem templos nos Estados Unidos que já funcionam assim, né? Então, ali ainda não. Então só uma equipe, não são pessoas que vão limpar o templo. Não somos nós, como a gente limpa as capelas, né? Como a gente também não é igual no templo. Templo de São Paulo não. Agora, você fala em coisa sobrenatural, mas o que aconteceu depois de algum tempo com você, seu noivo, namorado, realizando batismos, indo ao templo com frequência? Vocês foram selados no templo, né? Os dois vestidos de branco, né? Algo sobrenatural, se você pensar nos dias de hoje, de como os jovens se relacionam antes do casamento, né? Então, pode não parecer, mas foi algo que não foi
que a gente vê hoje. Então foi algo sobrenatural para vocês, né? Acho que eu não ouvi, Acho que presidente. Trocou um pouquinho. Voltou? Eu não estou conseguindo te ouvir, presidente Tofanelli. Não, agora eu estou ouvindo. Então, o que eu estava dizendo é que depois de tanto tempo indo com seu namorado, noivo, realizar batismos vicários, vocês estavam se aproximando do Senhor, se afastando de problemas, de encrenca, né? Aquela atração tão forte que existe entre um homem e uma mulher, as pessoas caem nisso antes de serem casados, né? E acabam tendo muitos dissabores, tristezas, que vocês não tiveram por terem se conservado limpos. E o templo foi o que ajudou vocês. Se vocês estivessem em qualquer outro lugar, talvez estivessem correndo perigo. Então eu acabei pensando nisso como uma coisa que é sobrenatural. Ou seja, o natural hoje entre os jovens não é fazer isso, né? Eu também acredito. Eu acho que isso nos ajudou muito, muito. Eu, meu esposo e as pessoas até falavam, tinha amigos que falavam assim, mas por que vocês vão toda semana no templo? Porque eles estão sempre lá, né? Eu tinha as jovens até do pessoal, né? Porque a gente tinha ala de solteiro. Então, por que vocês vão toda semana lá? E a gente sempre era sexta de noite, né? Que era onde meu marido, né? Na época, meu namorado não tinha aula, né? E nem eu tinha aula, então a gente podia ir. E a gente falava porque a gente gosta, porque a gente quer ajudar as pessoas, né? Porque a gente quer se aproximar mais. A gente está se preparando e o bispo falava assim, vocês estão no caminho certo, vocês estão fazendo certo. Está se preparando para poder entrar no templo, né? Eu não tinha entrado ainda, meu marido já tinha feito missão. Então, eu estava me preparando e ele estava se preparando para a gente casar, né? Para a gente selar. Então, às vezes são pequenas coisas, a gente espera, né? Coisas, né? Nas sobrenaturais, como falou o presidente, né? As coisas sobrenaturais, às vezes a gente não consegue enxergar, né? Mas esse é o motivo da gente, né, estar lá, né? Para a gente conseguir, cada vez que a gente vai, ver as mudanças e ver as coisas sobrenaturais na nossa vista, mas não que vai descer um anjo, né, para me falar, mas só por me selar, né, já é por eu saber que eu vou viver eternamente com meu marido e com a minha família, já é uma grande coisa, né, já é sobrenatural. Lucas, quer mais? Só olhar para o mundo, o que acontece à nossa volta com jovens, com casais. Então, isso tudo valeu a pena, né? Bom, a gente está aqui acho que um pouquinho mais de uma hora. Acho que nós já podemos ir para o encerramento, Sara, é isso? Uhum. Tem mais alguma pergunta? Eu não consigo enxergar. Bom, aqui no chat, acredito que perguntas acho que foram essas, né? O pessoal comenta aqui, por exemplo, que tem ido pouco ao templo, mas que precisa melhorar e que sabe que lá é a casa do Senhor, que sente o Espírito, que é muito gratificante. Deixa eu ver aqui o que mais. A André, ela comentou que o templo é a casa do Senhor, que é um lugar de paz e de luz, com toda certeza. A Roseli, ela colocou a minha. Qual que é a sua pergunta, Roseli, que ficou para trás sua? Qualquer coisa, põe aqui de novo para eu poder fazer, tá bom? Sobre o cursinho, verdade. Lembrei qual que é a pergunta dela. Eu vou só terminar aqui de ler essas duas mensagens e fazer a última pergunta para o presidente Tofanelli, né? A Elis Regina, ela comenta, né, que a paz que se tem no templo é sobrenatural. Verdade, às vezes a gente deixa de prestar atenção nesses pequenos detalhes que eles são, sim, sobrenaturais, vamos dizer assim, né? E a irmã Letícia, acho que é isso. A live está maravilhosa, mas preciso dormir. Muito obrigado por nos acompanhar, irmã. Até aqui a gente já está terminando, mas caso precise ir para o travesseiro, a gente agradece a tua companhia. Presidente, então a última pergunta para a gente poder finalizar a nossa transmissão. A irmã Rosilena tinha comentado, feito a pergunta lá atrás e eu acabei esquecendo de fazer, tá? A pergunta dela é a seguinte: para aquelas pessoas que
aqueles membros que ficaram inativos por algum tempo, independente de qual for o motivo, e eles voltam, então, à convivência da igreja, de retornar à atividade à igreja e, consequentemente, com o passar do tempo, querem retornar ao templo, certo? Essas pessoas, elas devem fazer novamente o curso de preparação para o templo ou não é necessário? Olha, o curso de preparação para o templo não é uma exigência para a pessoa entrar no templo, mas é algo extremamente recomendável, porque ajuda a pessoa a se preparar adequadamente para receber algo no templo, né? Ela não vai num museu, não vai num cinema. Então, ela precisa ser orientada e ajudada. E os líderes, os bispos e presidentes de SACA, eles têm sido orientados pela primeira presidência a ajudar essas pessoas que retornam a fazer novamente o curso de preparação para o templo antes de retornar, né? Ou seja, nós não sabemos nunca lá quem é que fez ou quem não fez. Não existe o checklist lá, a gente não faz nenhum tipo de pergunta. O que a gente faz para aqueles que vão pela primeira vez é uma palestra curta, até 15, 20 minutos, dando as orientações básicas do que vai acontecer enquanto eles estão ali, né? Agora, quem está retornando precisa, seria ótimo, recomendaria muito fazer o curso de preparação para o templo novamente. Então, a gente está chegando no final da nossa live, né? Queria agradecer muito. O presidente Toffanelli tá aproveitando a família aqui nos Estados Unidos. Ele, né, deu um tempinho, abriu um tempinho para a gente, né? Um espaço na agenda dele para conversar conosco aqui, né? Para encerrar a nossa série sobre templos. E eu queria só, presidente, que o senhor falasse, para quem não sabe, quais os dias que ficam aberto o templo de São Paulo, né? A gente está falando do templo de São Paulo, que fica na capital de São Paulo, o primeiro templo a ser construído, né, na América Latina e no Brasil. Qual é, para as pessoas, né, que querem ir, que querem retornar ou que já vão, quais os horários e os dias que estão abertos para todas as pessoas? Então, o que eu vou dizer é muito fácil das pessoas identificarem, se elas entrarem naquele aplicativo, ferramentas de membro, e for lá na aba que está templo, ela vai escolher qual é o templo. Normalmente vai aparecer, quem mora na região de São Paulo, o templo de São Paulo. Ali vai mostrar todos os dias e horários para a pessoa até agendar para realizar as ordenanças. Mas para que as pessoas tenham uma noção, de quinta e sexta-feira, o templo funciona de manhã, à tarde e à noite. No sábado, funciona de manhã e à tarde. Nas terças e quartas-feiras, funciona de manhã e à noite. Então, os únicos horários que o templo ainda não funciona é de terça e quarta à tarde. Estamos ansiosos para funcionar. Depende das pessoas irem ao templo, de ter demanda, né? As pessoas começam a ir, a gente vai abrindo mais oportunidades para as pessoas irem, né? Uhum. Então... é sempre bom agendar, porque aí você assegura que você vai realizar naquele dia o que você gostaria. Principalmente se falando em dias à noite e aos sábados, que são os dias que estão mais lotados, está mais lotado o templo. Né? Uhum. Então, se você não agenda e chegar lá, você só se tiver espaço pode participar. E na maior parte dos dias, a pessoa vai conseguir realizar as ordenanças, mas tem, por exemplo, sexta-noite e sábados, você pode não conseguir realizar sessão de investidura, pode estar lotado, né? Se você agenda, aí você tem aquilo reservado, se você chegar no horário, né? Por favor, agendem, cumpram o agendamento, né? Porque senão você ocupa o lugar de alguém e aquele lugar depois fica vazio, porque a pessoa não conseguiu agendar porque você agendou e foi para um churrasco. Uhum. Eu também gosto de churrasco. É melhor ir ao tempo. Não vai dar, não prometo que vai dar indigestão. E também é bom para o presidente, né? Para a presidência conseguir se organizar, né? Com todos os oficiantes, para ter todas as pessoas disponíveis, porque às vezes a gente fica pensando, tava meio bagunçado, não tinha gente suficiente, mas é que se as pessoas agendarem, se planejarem, fica mais. O presidente não tem como adivinhar, né? Quantas pessoas vão naquele dia, é impossível ele saber quantas pessoas estão dispostas a ir naquele dia, né?
sem dúvida ajuda, mas o maior benefício é para os membros agendando, porque ele assumiu um compromisso com Deus e ele vai cumprir aquilo. Então é isso, muita sabedoria. Tem gente que não gosta, não, mas agora dificultou para eu tempo. Desculpa, conversa fiada. Agende e vá, e você vai ser abençoado por isso, né? Em diversos aspectos. O Lucas queria falar, Lucas? Uma última pergunta, então, surgiu aqui para a gente finalizar. Presidente, para aquela pessoa que está retirando a recomendação dela pela primeira vez, ou alguém que está retornando e faz muito tempo que não vai ao templo, o que você aconselharia a essa pessoa, como você aconselharia essa pessoa a se preparar, então, para a entrevista de recomendação ao templo? Olha, o presidente Nelson tem falado tanto sobre o templo. Eu acho que a gente estudar as palavras dos profetas, que são publicadas na Liahona, sobre esse tópico em si, sobre o templo, vai ajudar a gente a ampliar o entendimento. E quando a gente amplia o entendimento do que acontece na casa do Senhor, a gente vai, não só ao templo, mas como até para a entrevista, com o sentimento correto de que você vai ali para ser entrevistado, para ser ajudado a estar pronto para ir ao templo. Não como um vestibular que você faz, que te aprova, ou te reprova, te deixa de fora e triste, né? Eu, como presidente de Estaca, lembro de ter entrevistado pessoas que não estavam prontas para ir ao templo. E eu expliquei para eles o que eu sentia, e eles ficaram meio chateados, talvez, mas voltaram depois de alguns meses agradecendo pelo fato de eu ter-los ajudado a entender que ainda não era o momento dele voltar, porque ele iria para lá, de novo, como se fosse a um museu, a um cinema, sem receber o que ele gostaria de receber, né? Então, estudo. Olha, o presidente Nelson todo mundo, eu sei que é fã de carteirinha dele, né? Espero poder ir na festa de 100 anos dele em setembro do ano que vem. Mas ele é um profeta mais do que velhinho, vivo, sábio, como os demais que ele precedeu, né? Uhum. Então, queria agradecer muito o pessoal que nos assistiu. Se vocês, né, quiserem compartilhar com pessoas que não entendem muito bem, né, como funciona o templo, como é que não conhecem um presidente, né? Às vezes a gente diz, nossa, não conheço nenhum presidente, já fui no templo, mas nunca vi o presidente. É a oportunidade, né? Divulguem nosso vídeo para as pessoas entenderem um pouco mais a importância de frequentarmos o templo, o porquê que os templos foram criados, né? E por que é importante a gente fazer os convênios e por que a gente constrói, né, esses templos para Deus, né, e não para nós. Para nós também, né, mas mais para Deus do que para nós. Então, eu queria agradecer muito ao presidente Toffanelli pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, né, nas suas férias. Presidente de templo também tem férias, né? Coitados, eles já ficam todo o tempo. Já ficam quase 24 horas. Às vezes a gente força um pouco. A gente, alguns dias que a gente descansa. Então, no mês de novembro, eu não descansei nenhum dos dias que eu podia e cobri meus conselheiros. Eles estão me cobrindo agora para a gente poder passar o Natal com a família. Mas a gente não tem férias mesmo, não. Mas é muito bom. Muito bom estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Me ajudou a ponderar também sobre coisas tão importantes que a gente aprende lá. Então, obrigada a todos. Se vocês quiserem, né, ver essa live de novo, ele vai estar aqui no nosso Instagram e também no YouTube. E se vocês quiserem, né, terem mais dúvidas, vocês podem nos fazer, que a gente tenta fazer com que o presidente volte, né? Outro dia, quando ele estiver de folga de novo, tá? Para nos ajudar a entender um pouco mais e nos ajudar a nos aproximar mais né, do Pai Celestial e também dos templos, né? Hoje a gente já tem tantos templos. Quando eu era adolescente só tinha um, né? Que era o templo quando eu era criança, tinha o de São Paulo. E agora a gente já tem muitos templos no Brasil, né? E outros estão sendo construídos e outros estão sendo anunciados. E está acelerando, né? A obra está acelerando muito. E graças a pessoas disponíveis como o presidente que, né, dedicam sua vida para ajudar, né? A gente sabe que os presidentes não são remunerados, né? É um trabalho, um chamado, né?
que eles fazem por esse período. E a gente é muito grato pelo seu trabalho, presidente, por ajudar, né, nessa obra, ajudar a selar tantas pessoas, né, e tantas famílias ajudar tantas famílias que as famílias fiquem juntas para sempre. Então, a gente agradece muito pelo seu trabalho e pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Então, é isso. A gente se vê, então, no próximo vídeo. Um Feliz Natal para todo mundo. A gente não vai se ver, né? Um Feliz Natal para todo mundo, que a gente realmente não entenda, né, qual é o significado do Natal, que é o nascimento de Jesus Cristo, né? Que é o nosso Salvador, nosso Redentor. Então, que a gente consiga todos passar em família e consigamos refletir, né, nesse final de ano sobre a importância de Cristo em nossa vida, né? A importância dele ter vindo aqui e ter pago por todos os pecados por nós, né? Então, não sei se o senhor queria falar mais alguma coisa, presidente. Não, foi muito bom estar com vocês. Lembre-se que o templo é um local sagrado, um local de segredos. Então, nós podemos, fora do templo, talvez seja uma coisa que eu devia ter falado antes até, falar sobre muita coisa que acontece no templo. Tudo que está nas escrituras, nós podemos falar fora. Nós não vamos falar de símbolos, sinais, algumas coisas a gente não comenta. E sempre que pudermos falar sobre o templo de maneira respeitosa, nós podemos falar, para não criar a ideia daquela coisa sobrenatural, daquela coisa estranha, como uma laranja que, se comida de maneira inadequada, vai ser muito amarga mesmo, né? Bom, obrigado novamente. Então, tá, Feliz Natal. Tchau, pessoal.